Fala pessoal que acompanha o canal do Programa Japonês Online, seja bem-vindo a mais um vídeo onde nós pegamos uma frase em japonês enviada por um dos nossos inscritos e interpretamos essa frase, ajudando você a interpretar suas próprias frases também, passando várias dicas aqui. Bom, essa pergunta foi enviada pelo Tarcísio Cunha e ele trouxe essa frase aqui, que é o título de uma notícia em japonês, e ele fez uma pergunta muito específica aqui, ó, que não consegue entender essa expressão, essa estrutura buri. Então nós vamos explicar a frase e vamos explicar também a dúvida dele, ok? Primeiramente, isso daqui é o título de uma notícia. E notícias é uma das coisas mais difíceis de se ler e entender completamente em japonês. Então o Tarcísio ele já está um pouco mais avançado, ele não é um total iniciante. E se você é um total iniciante, assim, você começou há pouco tempo, você nem terminou ainda o livro Desvendando a Língua Japonesa, você pode, claro, assistir esse vídeo aqui, você vai aprender alguma coisa nova, mas eu não aconselharia você se aventurar em notícias, porque notícia traz um vocabulário muito específico, trazem coisas muito detalhadas e também acontece um outro fenômeno que eu vou mostrar aqui para você agora. Começando aqui pela sentença, eu já destaquei as partículas que tem nela, só que normalmente a gente começa identificando os verbos. E essa sentença não tem um verbo explícito aqui. Isso é uma coisa que acontece muito em título de notícia. O verbo ele está implícito pelo contexto. Você tem que ter um grau de familiaridade com o japonês que te permita ler isso daqui e subentender o que ele quer dizer, mesmo sem ter um verbo claramente aqui. Então nós vamos fazer esse trabalho, ok? Bom, outro ponto é que aqui ele tem um espaço grande, ó. Ah, mas no japonês não tem espaço, não deveria ter uma partícula aqui ou alguma coisa? Não, isso daqui, ó, é a palavra Taiwan. Aí aqui ele vem o título da notícia. Essa notícia foi retirada do site da NHK, né, uma emissora de TV japonesa. E é a mesma coisa que você pegar uma notícia num jornal que tem lá, São Paulo, a enchente acontece não sei o quê. Ou então lá, Rio de Janeiro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É o local onde a coisa aconteceu, um espaço e aí a headline da notícia. Então é a mesma coisa acontece no japonês. Por isso que não tem nenhum espaço aqui. Aqui eu coloquei um tracinho, né? Que é mais ou menos o que apareceria numa notícia em português ou em inglês. Então vamos lá, vamos separar o vocabulário que aparece nessa frase. Primeiramente nós temos aqui Taiwan, que significa é o país, né? Taiwan, um país quase vizinho do Japão. Aí nós temos aqui Juyonen Buri, que é a dúvida dele, né? Então eu vou falar 14 anos. Isso eu vou deixar para o final, a dúvida aqui. Aí nós temos essa parte aqui, ó. Nihon Sangyuniku. E olha só, o que será que isso significa? É outro motivo pelo qual notícia é uma coisa mais avançada. Por quê? Porque você tem que ter o feeling, você tem que ter a familiaridade com o idioma de saber que aqui, ó, Nihon San. Aí aqui tem que achar o kanji que ele usou ali. Esse kanji aqui, ó, de produção. Então o significado é algo produzido no Japão, ok? Ou então de produção japonesa. E aqui, gyuniku. Essa é uma palavra básica, aprende bem no começo, que significa carne de vaca ou carne bovina, ok? Aí aqui nós temos, ó, novamente um jogo de palavras aqui, que não tem ligação entre elas e vai também muito da sua familiaridade com o idioma para você entender. Primeiro nós temos Yunyu, que significa importação, e depois nós temos esta palavra aqui, que é uma palavra muito específica. Dificilmente alguém vai falar essa palavra com você, mas ela pode aparecer escrita. É a palavra Kaikin. E olha que específica que essa palavra é. Ela significa remover uma proibição ou cancelar uma proibição. Ou seja, uma coisa era proibida, aí ele foi lá e cancelou a proibição. Só que ela não é um verbo desse modo. Ela poderia ser um verbo se estivesse assim. Ok? Kaikin suru. Aí seria remover uma proibição. Ok? Aqui então, como ela é um substantivo, a gente pode traduzir, lembrando que toda tradução é uma aproximação, não precisa ser exato, certinho, mas remoção de uma proibição. Só para
substantivar a palavra, por assim dizer. E essa palavra aqui não apareceu, o verbo ficou omitido. Baseado nesses significados, dá para entender o que a sentença quer dizer? Olha só, remoção de uma proibição, partícula E. A partícula E indica o destino de alguma coisa, num verbo assim como enviar, aplicar, ir. Então dá para entender que estar aplicando, né? Dá para subentender, está sendo aplicada ou está sendo direcionado, né? Esse E indica a direção. Então está na direção, está inclinado, está indo em direção à remoção da proibição, ó, Kaikin, da remoção da proibição da importação Yunyu de carne bovina produzida no Japão. Gyunyu Nihon-san. Aí aqui, 14 nen buri ni, ou seja, em 14 anos. O que esse buri significa? Bom, é o seguinte. Talvez você já tenha ouvido a expressão hisashi buri, que significa há quanto tempo, né? É um cumprimento, né? Hisashi buri, né? Há quanto tempo, né, a gente não se encontra ou não faz alguma coisa. A lógica dele aqui é a mesma daqui. Ele dá a ideia de após 14 anos. Mas ele é diferente do ato, que significa após. Significa que isso não aconteceu durante esse período de tempo, ficou vazio. E aí, depois de 14 anos, esse vazio acabou. É a mesma é a mesma ideia do Hisashiburi. Ficou muito tempo sem encontrar a pessoa. E aí, depois desse tempo, a gente acabou de se encontrar. Então, a gente está traduzindo aqui como após 14 anos, né? Mas é importante lembrar que toda tradução é uma aproximação, mas ele dá essa ideia de que durante 14 anos, né? Durante 14 anos, ficou proibida em Taiwan a importação de carne bovina japonesa. Lá na notícia ele explica o porquê. Depois, se você quiser explorar lá e tal. Mas enfim, depois de 14 anos, por 14 anos ficou proibida. E depois de 14 anos, ele foi permitida. Essa expressão poderia ser usada, por exemplo, depois de 25 anos preso, o assassino lá não sei das quantas foi liberado. O buri é usado nesse sentido. Então, esse é o significado do buri, ok? Espero que você tenha entendido. Espero que você que está vendo pela primeira vez essa sentença tenha aprendido alguma coisa com ela, né? A intenção, talvez você não entenda 100% do que é ensinada, mas se você aprender uma coisa nova só, tá valendo, você tá dando um passo à frente, é só repetir isso constantemente que você vai ficar cada vez mais avançado, ok? Deixa seu gostei nesse vídeo e deixa um comentário com uma sugestão de uma sentença para a gente trabalhar aqui, lembrando que ela tem que ser retirada de um lugar autêntico. Ou seja, você viu essa sentença num texto em japonês, no seu material didático. O recomendado é que seja num material didático, mas é importante que você tenha certeza que a sentença está certa. Ou seja, ela não pode ser uma sentença que você inventou, né? Você inventou da sua cabeça uma sentença e quer que a gente explique ela aqui. E também não pode ser uma coisa que você escutou, né, com seus ouvidos e você digitou sem ter certeza que as palavras estão certas. Porque aqui a gente só trabalha decifrando sentenças autênticas feitas, escritas por nativos, ok? Então, vejo você no próximo vídeo.